Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico de Potência. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco mais sobre o estágio de conversão de potência, ou PCS, tá? Que é um elemento fundamental aí dos sistemas de armazenamento de energia por baterias. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na parte 1, nós vamos discutir a classificação e vamos falar um pouco das topologias tradicionais e das topologias em cascata, tá, do PCS. Na parte 2 da nossa aula, nós iremos discutir alguns exemplos de sistemas comerciais e também alguns desafios e perguntas importantes relacionadas ao PCS. Sem mais delongas, vamos nessa, né? Isso aqui, pessoal, é uma estrutura, né, de um sistema de armazenamento de energia tradicional. Eu apresentei essa figura para vocês na aula 1 da nossa disciplina, né? E a gente já falou de todos esses elementos, então seja da modelagem das baterias, seja da modelagem térmica, seja das funções do BMS, né, que é o sistema ali de gestão de baterias, né? A gente também falou um pouco sobre essa questão do sistema de gestão de energia que está associado ao BMS, né? E agora nós vamos falar do PCS, tá? Que é o estágio de conversão ali de potência, tá? E dentre as funções, tá, pessoal, desse PCS, a gente inclui, né? Fazer uma conversão de corrente contínua para corrente alternada, visto que as baterias elas são elementos que geram tensão contínua, mas a gente está interessado em injetar isso na rede elétrica, né? Prestar serviço para o sistema elétrico de potência. E, inevitavelmente, prestar serviço para o sistema elétrico de potência quer dizer que nós precisamos injetar corrente alternada. Tá? Além disso, o PCS é que faz o processo de carga e descarga da bateria. Então, basicamente, ele aceita uma referência de potência, por exemplo, né? Ou vai ter algum serviço auxiliar, né, que vai estar num nível superior, hierárquico de controle, né? E vai definir qual que é a quantidade de potência que a gente vai ter que utilizar para carregar ou descarregar a bateria naquele instante. E aí a gente vai ter um controle de potência que vai extrair energia dessa bateria com a finalidade de realizar o processo de carga e descarga. Além disso, o PCS tem que estar preparado para colocar a bateria naquelas condições que nós discutimos, então, em corrente constante, trabalhar com tensão constante e também na região de flutuação. E aí, perguntas que vão surgir qual a topologia nós vamos empregar e como controlar o PCS de forma a entregar uma potência constante. Na aula de hoje, nós vamos discutir a questão das topologias. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos discutir como controlar o PCS. A gente vai escolher uma determinada topologia e vai se aprofundar nela para entender como fazer o controle do PCS. Tá? Então, vamos lá. Bem, aqui tem uma classificação aqui, que é uma classificação que a gente gosta de utilizar no GCEP, tá? Então, existem diversas classificações na literatura, né? Isso é uma classificação que eu gosto bastante, né? Aproveito aqui nesse momento até para agradecer, né, alguns dos doutorandos aí do GCEP que auxiliaram muito, né? Desenvolveram materiais que auxiliaram muito na preparação dessa aula. Então, eu queria agradecer aí o Jonathan, né, e o Rodrigo. E também agradecer o Lucas e o William, né, que são doutorandos aí na área de sistemas de armazenamento, que prepararam muita coisa aí, né, ao longo desses últimos anos e me auxiliaram bastante aí na preparação dessa aula, tá? Bem, uma primeira abordagem seria o sistema de único estágio, tá? Qual que é a ideia de único estágio? A gente tem um estágio de conversão de corrente contínua para corrente alternada apenas, tá? Então, ele é uma situação que ela vai levar a uma maior simplicidade, visto que a gente utiliza só um estágio de conversão. A gente acaba tendo um menor custo do conversor, tá? No sentido que a gente tem só um estágio, a gente vai utilizar menos componentes ativos, tá? Para construir a topologia. Entre aspas, uma maior eficiência, a gente vai ver que entre aspas, porque depende muito da condição de projeto, né? Porque a gente vai perceber que apesar dessa maior simplicidade, essa topologia aqui tem alguns problemas, tá? Por exemplo, ela injeta, né, uma quantidade muito grande de ondulação de corrente nas baterias, tá?
dependendo da operação do conversor. E além disso, a gente vai ter um projeto que a gente percebe que ele é menos otimizado, tá? Então, quando a gente considera a tensão máxima e mínima das baterias, né, e que esses conversores, né, DCAC, por exemplo, em fonte de tensão, eles precisam de uma tensão mínima de barramento CC, a gente acaba fazendo um projeto que aqueles 30% da tensão, de variação da tensão da bateria, acaba tornando esse projeto menos otimizado, vamos dizer assim. Uma outra situação é a gente utilizar um sistema de duplo estágio, tá? Nesse caso, a gente usa um conversor de corrente contínua para corrente contínua, um chopper, né? E depois a gente utiliza um inversor, ou seja, um conversor de DC para AC. Tá? É um sistema que vai ter mais complexidade, visto que você vai ter mais interruptores para comandar. Você tende a ter maior custo, né? Você costuma, inevitavelmente, ter um aumento de área de silício aqui em algumas situações, tá? Mas a gente pode ter um projeto mais otimizado, né? No sentido que toda a variação aqui, né, de tensão da bateria, ela é absorvida pelo conversor DC-DC, mas a tensão aqui na saída ela fica constante, tá? E aí, consequentemente, a gente consegue um projeto mais otimizado do conversor DC-AC. É uma topologia que, em certas situações, ela vai ter maiores perdas, né? A gente tem mais interruptores, tá? Mas isso está aqui entre aspas, porque não necessariamente aumentando o número de interruptores, a gente aumenta as perdas, tá? Isso porque, dependendo, se a gente comparar em situações iguais os dois sistemas, né, o único estágio e o duplo estágio, pode ser que aqui você precise usar dispositivos que não vão estar otimizados para as condições de operação. E aqui os dispositivos vão estar otimizados para as condições de operação. Então, pode ser que em algumas situações esse sistema aqui tenha uma eficiência pior. E claro, né, isso aqui também vai permitir para a gente um controle da ondulação de corrente nas baterias, tá? Visto que alguns desses conversores de corrente contínua para corrente contínua, eles têm uma característica de entrada em fonte de corrente, né? Então, eles têm um indutor ali, que auxiliam ali na filtragem, né, dessa corrente da bateria. Bem, vamos discutir agora algumas topologias de eletrônica de potência que são utilizadas para sistemas de único estágio. Tá. Então, no caso das topologias de único estágio, como eu disse, a gente faz uma conversão direta, né, de corrente contínua para corrente alternada, tá? Dentre as abordagens mais populares aí, usadas aí no mercado, pessoal, a gente utiliza conversores em fontes de tensão, tá? Então, são conversores que têm um capacitor aqui de barramento CC e eles fazem essa injeção dessa energia na rede, né? Por meio da comutação desses interruptores, tá? Existem alguns tipos, algumas topologias, então a gente vai discutir as abordagens aqui, que é o conversor de 2 níveis, que é o mais tradicional, tem o conversor NPC e o conversor FC. Ok. O conversor de 2 níveis, pessoal, ou conversor em ponte completa, tá? Ele é uma topologia bastante antiga, tá? O conceito dessa topologia aí foi introduzido lá nos anos 60, tá? É claro que na época não se utilizava IGBTs quando essa topologia foi concebida, né? Mas ao longo do tempo, né, ela se tornou muitíssimo popular. É uma topologia bastante preferível para aplicações de baixa tensão, porque ela usa apenas 6 interruptores para um conversor trifásico. E a tensão de saída dessa topologia, a gente vai perceber que ela vai ter essa característica aqui, tá? Basicamente, quando o interruptor de cima ele está fechado, né, a gente aplica uma tensão positiva na saída. Quando o interruptor de baixo está fechado, a gente aplica uma tensão negativa, tá? Então, a gente vai ter 2 níveis de tensão. Uma tensão positiva e uma tensão negativa, tá? Consequentemente, a gente tem uma elevada derivada dessa tensão, tá? Ela é a tensão do barramento CC, né? 2 vezes a tensão do barramento CC, dividido por esse tempo aí de comutação, tá? Essa elevada derivada aí, ela gera alguns problemas, tá? Então, por exemplo, se você tiver algum transformador ou algum equipamento aqui na saída do conversor, essa derivada aqui vai estressar muito o isolamento desse equipamento.
e aí pode eventualmente gerar a falha do isolamento desse equipamento. Outra questão é que a gente vai perceber que esse conversor gera uma tensão de modo comum. No final do dia, a tensão de modo comum gera correntes de fuga, tá? Que podem estar associadas, por exemplo, a choque elétrico e coisas do tipo, né? Além disso, né, se a gente pensa que a gente quer sintetizar uma senoide aqui na saída, mas na verdade a gente está sintetizando essa forma de onda, a gente vai ter uma distorção harmônica considerável na saída desse equipamento, tá? E a gente vai precisar usar filtros passivos, né, para poder minimizar essa ondulação de corrente e distorção de corrente na saída. Tá? Ok. A tensão de saída dessa topologia, pessoal, ela é limitada pela capacidade dos interruptores. Tá? Então, se a gente pensar aqui nos interruptores que estão sendo utilizados aqui, eles têm uma máxima capacidade de tensão de bloqueio, né? E vamos lembrar que quando o interruptor está fechado ou o outro está aberto, então um desses interruptores tem que suportar a tensão de barramento CC. A grande questão é que interruptores comerciais, eles suportam tensões aí, se a gente pensa em interruptores de silício, até 6.500 volts. Então, se você tenta trabalhar com barramentos maiores ali que 3.000, 3.500 volts, dificilmente você vai conseguir utilizar essa topologia. Então, para conectar, por exemplo, um conversor desse de 2 níveis na média tensão, só se você utilizar um transformador, tá? Já que a saída é alternada, né, a gente faria essa elevação utilizando um transformador, né? Só que a gente tem que lembrar que o transformador, ele traz uma solução de elevar a tensão, mas junto com ele traz 3 dores, tá? A primeira dor é o peso do transformador, o segundo é o volume ocupado pelo transformador e, por fim, a eficiência, tá? Porque quando a gente pega um transformador, ele é um estágio a mais na nossa topologia, e aí a eficiência global é o produto das duas eficiências. Então, se uma for, por exemplo, né, 90% e a outra for 90%, a eficiência global vai dar praticamente 80%. Então, por esse motivo, né, utilizar o transformador está em várias dores inseridas. Né? Existem algumas abordagens para poder contornar isso. Tá? Uma primeira seria ligar interruptores em série. Tá? Então, cada interruptor tem uma capacidade de bloquear uma tensão de, por exemplo, 3.000 volts. Né? E aí, se a gente quer bloquear, por exemplo, 9.000 volts, a gente liga 3 em série. Tá? Então, a gente vai ter uma extensão da capacidade de síntese, tá? Do equipamento, só que isso vai trazer junto uma complexidade de ligar interruptores em série, tá, pessoal? Por quê? Porque quando esses interruptores estão em série e eles vão bloquear a tensão do barramento CC, você tem que garantir a equalização da tensão entre esses interruptores. E isso muitas vezes não é uma tarefa trivial, garantir que eles vão ter a mesma tensão de bloqueio. Isso porque alguns interruptores são mais rápidos que os outros, naturalmente, e esses que são mais rápidos vão assumir uma fatia maior do barramento CC do que os outros. Essa é a ideia, tá? Além disso, tem uma questão de operação tolerante à falha, né, que se um desses interruptores falha, como é que a gente faz para continuar operando, né? Utilizando os interruptores restantes, né? Então, quando a gente fala de IGBTs, isso é uma abordagem bem complexa de ser feita, tá? E isso aí acaba levando, em algumas situações, a um custo bem considerável, tá? Coloquei esse considerável entre aspas, porque tecnologia de ligar interruptores em série é uma tecnologia que muitas empresas não dominam, tá? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma montagem que foi feita na UFMG, tá? Numa tese de doutorado do Gustavo, que mostra, né, exatamente qual que é a possibilidade, né, de gerar um interruptor com média tensão, né, considerando dispositivos de baixa tensão. Tá? E a maior proposta dele é tentar fazer, né, uma solução com custo competitivo. Tá?
Então, existem algumas discussões que eles fazem nesse trabalho. Então, caso alguém tenha interesse, fique à vontade de consultar, né, e discutir depois. Bem, e como que a gente lida, né, com sistemas de alta potência quando a gente usa um inversor 2 níveis? Bem, a gente vai ter um equipamento, né, um PCS, né, para um determinado grupo de baterias. E se o meu sistema de armazenamento ele é maior, né, a gente vai repetir, né, essa estrutura várias vezes até alcançar os requisitos de potência e energia do seu BESS. Então essa é mais ou menos a ideia, né? A gente vai ter um pacote ali de potência, né? E à medida que a gente quer aumentar a capacidade do sistema, a gente aumenta, né, essa quantidade de PCS e baterias, né? Então os fabricantes geralmente fazem isso, né, porque aí a sua solução fica escalável, vamos dizer assim. Você consegue aumentar a escala dela ou diminuir por meio do número de unidades individuais, né? Mas a eletrônica de potência sua e a conexão com as baterias, BMS, já está tudo desenvolvido dentro de um container. Então está pronto para ser usado. Então é um conceito que vários fabricantes usam aí. Existem outras abordagens, tá, pessoal, ainda baseadas no conversor de 2 níveis, tá? Visto que a gente vai ver que o conversor de 2 níveis, a maior desvantagem dele é que a tensão de barramento CC dele aqui, tá? No mínimo, na melhor hipótese, tá? Ela vai ser em torno aqui, tá? Da tensão, do pico da tensão de linha da rede. Tá? Então você não consegue trabalhar com poucas baterias em série. Você tem que ligar várias baterias em série para conseguir alcançar a tensão mínima de conexão. Existem outras topologias mais recentes, tá? Desenvolvidas aí, eu diria, na primeira e na segunda metade aí dos anos 2000, aí, né? Na primeira e na segunda década, né? Que são os conversores fonte de impedância, tá? E o inversor quase fonte de impedância, né? É o Z-source e o quase Z-source. Qual que é a ideia dessas topologias? A gente combina outros elementos passivos e o nosso inversor ele consegue elevar a tensão. Então você consegue trabalhar com uma tensão aqui de baterias menor do que no caso do inversor fonte de tensão. Claro que isso não vem de graça, tem um custo associado aqui à inserção desses elementos passivos e uma complexidade adicional aqui, né, do controle desse inversor. Tá? A outra vantagem aqui dessas duas topologias, pessoal, é que no caso do inversor 2 níveis, a gente nunca pode comandar esses dois interruptores ao mesmo tempo, visto que se a gente comandar os dois ao mesmo tempo, a gente vai ter um curto-circuito no barramento de corrente contínua. Já no caso desse conversor, que é o conversor Z-source do quase Z-source, você pode eventualmente utilizar esse curto-circuito, tá? E na verdade ele é utilizado para poder controlar o conversor, né? Porque a gente tem esses indutores, né, que fazem a limitação da derivada da corrente para a gente, tá? Então, por um curto intervalo de tempo, você usa esse curto-circuito, né, comuta os dois interruptores ao mesmo tempo, e é isso que vai dar o efeito boost, né, no nosso inversor, ou seja, vai fazer com que ele eleve tensão. Né? Então, esse seria o conceito básico aí. Ok. Para estender esse conceito aí do conversor de 2 níveis, pessoal, lá na década de 80 ali foi introduzido o inversor com grampeamento de neutro, tá? Ou inversor em NPC, tá? Qual que é a ideia principal, né? A gente tinha o conversor 2 níveis, tá? Com a conexão de dispositivos em série, mas agora eu tenho 2 diodos aqui, ó. E qual que é a ideia? Quando esse interruptor, né, ele for bloquear, né, a ideia é que cada um dos interruptores fique com metade, né, da tensão do barramento CC. Então essa é a ideia, tá? Então esse diodo garante, né, essa divisão de tensão de forma que esse interruptor vai ficar em paralelo com esse capacitor e esse interruptor, né, quando esse aqui tiver, os dois estiverem conduzindo, vai ficar em paralelo com esse capacitor. Então, se essas tensões entre esses dois capacitores aqui são balanceadas, cada uma tem metade do barramento CC, a gente vai ter sempre uma equalização natural da tensão de bloqueio
em cada dispositivo que está ligado em série. Então, a ideia de usar esse diodo aí resolveu o problema da conexão série, né, sem a necessidade de um circuito mais complexo aí de balanceamento, tá? Isso foi uma solução com um sucesso comercial notável, tá? Então, tem praticamente todas as empresas do mundo que vendem acionamentos elétricos para média tensão, por exemplo, elas usam e dominam essa topologia, tá? É claro que a complexidade dessa topologia ela aumenta com o número de níveis, tá? Então, essa, por exemplo, é uma topologia de 3 níveis, tá? Então, se a gente olhar a tensão de saída dela, ela vai ter 3 níveis de tensão. Nós temos, por exemplo, barramento CC, menos barramento CC e 0. Então, existe a possibilidade de gerar esses 3 níveis, né? Basicamente, o 0 ele é gerado quando esse interruptor aqui ele é comutado, né? Então, você joga 0 na saída, ou esse é comutado, você joga 0 na saída. Quando esse cara entra aqui e esse também, a gente acaba colocando a tensão positiva do barramento e se você fazer isso para a parte de baixo do conversor, você vai aplicar a tensão negativa. Ok. Existem alguns desafios nessa topologia, principalmente quando o número de níveis dela aumenta, tá? Visto que a gente pode estender esse conceito, por exemplo, colocar 4 interruptores. A gente vai ter um NPC com um número de níveis maior, tá? Só que existem algumas questões, né? Primeiro, balancear esses capacitores. Então, o balanceamento de tensão desses capacitores não vem de graça. Você tem que fazer alguma estratégia de controle para poder balancear eles. E quando você aumenta o número de níveis, inevitavelmente, você vai ter mais do que 2 capacitores. Por exemplo, você pode ter 4 capacitores de barramento CC num inversor de 5 níveis. Como você tem 4 capacitores, tá? A gente vai ter uma questão que alguns diodos eles vão bloquear mais do que a tensão de um capacitor. Então, por exemplo, alguns diodos vão ter de grampeamento, a gente vai perceber isso daqui a pouco. Vão ter que bloquear, por exemplo, 3/4 do barramento CC. E quando a gente está no limite da tecnologia, não tem como a gente criar um diodo com a capacidade de bloqueio de tensão maior, né? E aí a gente acaba ligando diodos em série, tá? E essa ligação de diodos em série, né, acaba gerando alguns pequenos problemas, porque ligar diodo em série tem uma indutância associada à conexão, e aí a performance da topologia começa a ficar ruim. Tá? Então eu diria que é uma topologia que ela tem um grande sucesso comercial para 3 níveis, tem alguns exemplares de 5 níveis, mas acima disso não tem nada comercial. Além disso, o projeto mecânico do conversor começa a ficar um pouco mais complicado, né? Porque você vai ter esses barramentos entre transistores que você tem que fazer a ligação dos diodos. Tá? Então, fazer essas ligações elétricas aqui nesse roteamento do conversor, de forma que a gente tem uma baixa indutância, é um pouco complexo. Além disso, esses 2 interruptores, eles têm um desbalanço térmico entre eles. Então, a utilização deles, né, é um pouco diferente, tá? E isso gera um problema, né? Porque quando a gente faz projeto térmico, a gente quer garantir uma temperatura nos dispositivos. Então a gente fica entre a cruz e a espada, porque ou a gente usa IGBTs diferentes, e aí a gente perde a escalabilidade do conversor, ou a gente tem que projetar com IGBTs iguais, então eu mantenho a escalabilidade, mas eu vou ter que usar em um dos interruptores um IGBT maior do que eu preciso. Então, você acaba gerando um projeto não otimizado do conversor, né? Visto que muitas vezes esses dispositivos compartilham o mesmo sistema de refrigeração. Né? Então, esse desbalanço térmico é um problema crítico dessa topologia. Tá? Uma das melhorias em relação a ela foi proposta nos anos 90, tá? No final ali da década de 90, começo dos 2000, que é o ANPC. Então, a gente substitui os diodos, né? Por, na verdade, um diodo e um interruptor adicional. Tá? E como agora a gente faz o grampeamento aqui de forma ativa, a gente consegue balancear as perdas desses 2 componentes. Tá? Então, a NPC ele veio como um conceito para tentar resolver esse problema de balanceamento térmico. É claro que as desvantagens do NPC associadas ao balanceamento da tensão dos capacitores
e da complexidade com o aumento do número de níveis, ela persiste, né? Mas a gente resolve o problema do balanceamento térmico. E tem algumas empresas que comercializam isso para o mercado de acionamentos elétricos, para o mercado de sistemas de HVDC, né? De transmissão de corrente contínua, né? Em alta tensão, e também para sistema de armazenamento aí. Bem, existe uma outra solução que eu gosto de falar dela, né? Foi uma solução que foi proposta aí para um trabalho do professor Yuan e do professor Ivo Barbi, né? Lá de Florianópolis, né? Da UFSC. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem um exemplo de um conversor NPC aí, tá? Com mais níveis. O que eu quero mostrar para vocês aqui, né? As posições dos diodos de grampeamento. Então, olha que interessante, né? Por exemplo, esse bloco de diodos aqui, ele é ligado entre esses dois pontos, tá? O que acontece? A ideia é compartilhar, né, a tensão dos capacitores. O problema, né, é que a gente acaba tendo diodos, né, por exemplo, esse diodo aqui, ele teria que bloquear 3 vezes a tensão, que seria isso aqui tudo. Seria quando esses 3 interruptores aqui estão conduzindo, né? Vamos desenhar aqui só para ficar claro. Suponha que esses 3 interruptores aqui, eles estão conduzindo. Esse interruptor aqui está aberto, beleza? E esse interruptor aqui está aberto. Então, esse interruptor aqui, ele, inevitavelmente, ele tem que ficar em paralelo com esse capacitor. É isso que esse diodo aqui faz, né? E esse camarada aqui, né, ele fica em paralelo com esse camarada aqui, de forma a garantir que a tensão dele também fique equalizada. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Quando esses diodos vão ficar em aberto, um diodo vai ter que bloquear essa tensão, quando esse interruptor conduzir. Tá? E quando estes interruptores conduzirem, este diodo, inevitavelmente, vai ter que conduzir 3 vezes a tensão desse, mais esse, mais esse. Por isso que usa 3 diodos em série, tá? E essa ligação de diodos em série, ela é problemática. Então, tem uma ideia que foi proposta por esse trabalho aqui, depois vocês podem dar uma olhada, que ele modifica a estrutura do conversor NPC, né? Então, ao invés de utilizar os braços de grampeamento independentes, ele usa meio que uma estrutura em pirâmide aqui. E quando ele faz essa estrutura em pirâmide, a vantagem é que ele não precisa ligar diodo em série. A gente tem a conexão entre os diodos, né? Mas a topologia continua funcional sem precisar ligar diodos em série. Então, mudaram a morfologia, né, da topologia, né? Eles mudaram a forma dela e conseguiram essa vantagem. Então, acho bem interessante aí comentar. Bem, existe por último aqui os inversores de capacitor flutuante. É um inversor que foi introduzido aí na França, tá? Lá pelo pessoal de Toulouse, no começo da década de 90, tá? É uma topologia adotada por um número menor de fabricantes, tá? Então, eu falaria que o sucesso comercial dela comparado com a NPC é um pouco menor, tá? É uma topologia que também tem um problema da complexidade maior. Qual que é a ideia? Ao invés de utilizar aqui diodos, né, a gente tem capacitores flutuantes aqui, vamos dizer, né, que estão conectados entre os interruptores. E a ideia é que esses capacitores eles garantam a divisão igual de tensão, né, a equalização da tensão de bloqueio dos interruptores que estão ligados em série. Quando a frequência de comutação fica baixa, né, a gente tem uma questão associada ao custo dos capacitores dessa topologia. E, claro, para essa topologia começar a funcionar, você tem que fazer a pré-carga desse capacitor. Tá? E aí é uma das desvantagens, né? Você tem que ter um sistema de pré-carga e acaba sendo algo adicional que você tem que ter nessa topologia. Né? Então, até onde eu lembro de uma empresa que usava essa topologia para acionamentos elétricos. Tá? É uma topologia bastante interessante aí. Ok. Agora vamos para as topologias, né, para os sistemas com duplo estágio de conversão. Quando a gente tem um duplo estágio de conversão, a gente tem que lembrar que nós temos um conversor CC para CC. Esse conversor CC-CC, quais são os requisitos dele? Ele deve ser bidirecional,
ou seja, ele tem que permitir fluxo de potência tanto para carregar quanto descarregar as baterias. Eficiência e faixa de operação desse conversor são importantes, visto que essa tensão aqui pode variar até 30%, né? E se a gente jogar energia fora no PCS, a gente está deixando de prestar serviço para a rede. Então, a eficiência aqui é crítica. E existem abordagens que são topologias isoladas galvanicamente e tem topologias que não são isoladas, tá? Dentre as topologias mais utilizadas aí na indústria e na literatura, a gente tem essas três aqui, tá, pessoal? Que é o conversor bidirecional, né? Pode ser um buck boost ou boost bidirecional, né? A gente tem o conversor Dual Active Bridge, que é o DAB, tá? E a gente tem um conversor CCCC, baseado no conceito de capacitores flutuantes, tá? Bem, quais são as vantagens aqui e desvantagens de cada um, né? Para o conversor bidirecional, né, a principal vantagem dele é a simplicidade. Você tem só 2 interruptores, tá? Um indutor, né? E com isso você já consegue fazer uma conversão de corrente contínua para corrente contínua bidirecional, tá? Então é um conversor bastante usado aí na prática, viu? A gente tem também o conversor DAB, tá? Que é o Dual Active Bridge. Esse é um conversor que ele foi introduzido, se não me engano, ali no final da década de 90, tá? Teve até um projeto associado com a NASA na época, tá? Foi no professor Rick Dedon que introduziu essa topologia. Apesar de ser uma topologia que usa bem mais interruptores, tá? Ela é uma topologia muito eficiente, tá? Porque ela usa comutação suave nos interruptores aqui, do Dual Active Bridge, né? E você tem um transformador de alta frequência, tá? Então, esse transformador de alta frequência, ele proporciona para a gente duas vantagens, né? A primeira é a isolação galvânica. Então, se você quisesse montar um sistema, né, que não tivesse esse transformador, a priori você não teria problema, tá? Porque você tem esse transformador de alta frequência aí isolando. Além disso, tá? É uma topologia que consegue um alto ganho de tensão, uma vez que a gente tem o transformador para ajudar com a relação de espiras, né? Então, geralmente é um transformador que é projetado para onda quadrada, tá? E o número de espiras dele vai multiplicar o ganho de tensão, né, que o nosso conversor vai poder obter. Se a gente for pensar nessa topologia aqui, um número máximo prático aí de ganho é 2 vezes. E mesmo assim, 2 vezes ela já vai ter uma eficiência relativamente ruim, tá? Então, o máximo que você vai conseguir é levar a tensão 2 vezes. Com essa topologia, você consegue aumentar, tá, esse ganho de tensão, tá? Ok, a gente tem elementos adicionais, então claramente a gente já vê a desvantagem, né, o custo, né, comparado com essa abordagem tradicional. A gente também tem os conversores, tá, com o capacitor flutuante. A principal vantagem desse conversor é que, como ele é multinível, ou seja, ele gera mais do que 2 níveis, a gente consegue reduzir muito o tamanho, o volume desse indutor, tá? Quando comparado com o conversor bidirecional. Então, você acaba melhorando a densidade de potência do conversor, tá? Então, se a gente olhar, é legal isso aqui, né? Porque a gente tem um capacitor a mais, quando comparado com essa topologia, tem 2 transistores a mais comparado com essa topologia. Só que, geralmente, o maior inimigo aí da densidade de potência, um dos inimigos, é o indutor, tá? Para uma determinada energia armazenada, o magnético ele ocupa muito volume. Então, se você puder reduzir o magnético e aumentar em outros componentes, você tende, em certo nível, a aumentar, né, a densidade de potência. Então, tem alguns projetos, alguns sistemas de carregamento de celular, por exemplo, que usam esse tipo de topologia, tá? É um mercado que eles estão tentando inserir aí os conversores de capacitor flutuante, tá? Ok. Existem outras abordagens, tá? Então, se vocês lembrarem um pouco de eletrônica de potência, né, vão lembrar que existem outras topologias de conversores CCCC. Então, se a gente lembrar, a gente pode ter o buck boost, né, tradicional, né, mas bidirecional, com 2 interruptores, tá? O principal problema do buck boost é que a corrente de entrada dele é pulsada, tá? Então, a corrente dele, hora é 0, hora é máxima, hora é 0, hora é máxima. Então, é uma ondulação muito grande da entrada.
Isso não acontece no conversor half-bridge porque na entrada dele tem um indutor. E o mesmo acontece no caso do conversor Chuck. Tá? Só que a gente tem que lembrar que o Buck Boost e o Chuck são conversores que invertem a polaridade. Tá? Então a tensão desse barramento CC aqui seria invertida. Tá? Isso pode te trazer alguma vantagem, por exemplo, principalmente o Chuck, né? Pode te trazer alguma vantagem de eficiência comparada ao half-bridge, mas você vai ter o problema que essa tensão aqui vai ser negativa e aí a sua instrumentação tem que estar preparada para medir isso, né? Então seria aí algumas características aí dessas topologias, tá? Uma outra abordagem que pode ser utilizada é o conceito que eles chamam de conversor entrelaçado, tá? Então, geralmente, quando a gente quer subir a potência do conversor half-bridge, né, não necessariamente a gente usa interruptores, tá, com capacidade de corrente maior, mas a gente pode se dar ao luxo, né, de utilizar vários braços, né, de conversor CC-CC em paralelo. Tá? Qual que é a vantagem? Né? A gente pode utilizar uma estratégia de comutação especial aqui nesses interruptores, né? É utilizar um defasamento angular, né, entre os diferentes braços, de forma que a gente reduza muito a ondulação de corrente que a gente vai ter na bateria. Tá? Então, é uma topologia aí que ela pode resultar num aumento de eficiência, densidade e potência, dependendo da situação. Tá? Então, existem alguns sistemas que utilizam esses sistemas entrelaçados, né? Esses conversores em paralelo. Tá? Também. Ok. E quando a gente vai para sistemas de alta potência, novamente a gente usa o mesmo conceito. A gente tem aquele pacote, né, de baterias, né? É aquela solução, vamos dizer assim, padrão, né? Pacote de baterias, conversor CCCC e inversor. E aquela solução você vai combinar aquilo, né, em vários sistemas independentes em paralelo, com a finalidade de fazer um sistema seu de alta potência, né? Atingir os requisitos de potência e energia. Né? É importante notar que esse tipo de sistema também tem uma certa redundância, tá? Visto que se um desses módulos aqui, né, ele falha, você consegue operar com os outros. Né? Então é uma vantagem de trabalhar aí com sistema distribuído, ao invés de ter, por exemplo, um único inversor, né, processando toda a potência do BES. Confiabilidade. Ok. Tem um outro ponto também, né, que existem alguns sistemas, né, que usam mais de um conversor CCCC para o mesmo inversor. Então, qual que é a ideia disso? Né? Ligar menos baterias em série. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com um inversor que tem um barramento CC ali, aqui, de 3.000 volts, mas trabalhar com pacotes de bateria ali com tensão de, por exemplo, 1.000 volts cada um. Tá? Então, fica mais fácil aí de trabalhar, que você vai trabalhar com muito menos baterias em série. Né? Ok. Nesse caso, a gente tem uma primeira que seria a abordagem paralela, então os conversores CCCC, eles estão em paralelo, e a gente tem uma abordagem que os conversores CCCC, as saídas deles são ligadas em série ou em cascata. Tá? Quais são as principais vantagens e desvantagens? Né? Nessa abordagem aqui, vocês vão concordar comigo que cada conversor CCCC, ele tem que ter um ganho de tensão compatível com a tensão das baterias e a tensão do barramento CC. Então, se por exemplo aqui for 1.000 volts e aqui for 3.000 volts, a gente precisa de um ganho de 3 vezes. Todos os conversores CCCC vão ter que ter um ganho de 3 vezes. Além disso, né, a gente nota aqui que como os sistemas estão em paralelo, se esse conversor aqui parar de funcionar por algum motivo, a gente ainda consegue operar com os outros diretamente, porque tem paralelo, né? E paralelo gera para a gente essa certa redundância. Bem, já nesse caso aqui, o que acontece? Os conversores, eles compartilham a corrente, tá? Mas a tensão é a soma da tensão de cada conversor, tá? Então, nesse caso, o ganho de tensão que esse conversor vai proporcionar não precisa ser tão grande, tá? Na verdade, né, a gente poderia até pensar, né, se a gente for bem criativo, em um conversor eletrônico por bateria. E depois a gente liga todos os conversores eletrônicos em série, ao invés de ligar as baterias em série. Então é uma possibilidade, né, fazer uma bateria inteligente, tá? Qual que é a vantagem disso, né? A gente ganha no sentido de não precisar, né, ter um ganho de tensão muito grande do conversor, mas se um desses conversores falhar,
tem que ter alguma estrutura de bypass, alguma coisa que garanta, né, a continuidade da corrente quando um desses conversores falha. Então essa seria mais ou menos aí a ideia de cada um. Bem, continuando nesse conceito aí dos conversores ali ligados em série, agora eu queria apresentar para vocês, né, na última parte desta aula, né, a utilização dos conversores em cascata. Né? Qual que é o conceito do conversor em cascata? É um conceito, pessoal, que ele é bastante utilizado quando a gente quer trabalhar com média tensão. Então, por exemplo, a gente quer fazer um conversor que ele quer conectar, por exemplo, em 3.8 kV. Então, a gente vai ter uma dificuldade de fazer isso, né, com conversores tradicionais, né, por causa da limitação dos interruptores semicondutores, né, estão limitados a 6.500 volts. Nesse caso, o conceito aqui é a gente conectar vários conversores, né, de baixa tensão em cascata, para a gente conseguir construir, né, um conversor de média tensão. Claro que essa ideia, né, ela traz outras vantagens, porque quando a gente considera vários conversores desse, cada conversor desse é capaz de sintetizar, por exemplo, 2 níveis, fazendo uma comutação aqui, né, sincronizada desses componentes, né, uma comutação numa determinada forma, a gente consegue ter uma tensão de saída com vários níveis. Então, ao invés de ter aquela tensão de 2 níveis ou 3 níveis, nós podemos ter algo como, por exemplo, 50 níveis de saída. E aí a tensão de saída do conversor fica praticamente senoidal. Nesse caso, os filtros necessários são muito pequenos, tá? E isso gera uma vantagem muito grande para o nosso conversor. Tá? A gente percebe também que quando a gente utiliza essa estratégia, a gente vai poder usar uma frequência de comutação baixa, tá? Visto que tem esse aumento grande do número de níveis, você não precisa comutar os conversores em alta frequência, e isso vai aumentar a eficiência. Tá? Então, se eu fosse explicar isso de uma forma muito simples, né, o conceito desses conversores em cascata, né, é basicamente obter alta potência e alta tensão usando semicondutores aí maduros, né, que estão disponíveis no mercado. A gente vai trabalhar com baixa frequência de comutação, então a gente vai para uma alta eficiência, maior que 99%. Não tem nenhum componente de grampeamento, essas topologias, então, na verdade, é muito simples, né? Uma conexão em cascata. Você pensa que seu conversor é como se ele fosse um Lego, né? Você vai conectando os blocos ali até subir a tensão. Isso dá uma grande flexibilidade de projeto, né? Se você quer projetar um conversor de tensão mais alta, você só coloca mais módulos, né? E, além disso, como a estrutura é modular, a gente acaba tendo uma redundância inerente do conversor. Então, caso um daqueles módulos ele falhe, os módulos ali sadios, né, que estão operando, eles podem ajudar a carregar o piano ali tranquilamente. Né? E aqui a gente tem uma noção da forma de onda de saída. Então, é uma forma de onda que tem vários níveis, né? E, consequentemente, isso aqui é muito mais próximo de uma senoide do que aquela forma de onda 2 níveis ou 3 níveis que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, existem algumas topologias, tá? Esse aqui seria o conversor CHB, tá? Que é o Cascade H-Bridge Converter. Qual que é a ideia dele? Né? A gente utiliza pontes H, né? Então a gente utiliza conversores monofásicos aqui. Né? A gente tem esse barramento CC, onde a gente vai ligar as baterias. Né? Cada conversor, né? Cada célula ou cada submódulo desse conversor tem um barramento isolado um do outro. Então, existe uma isolação entre esse barramento e esse, né? Não tem conexão elétrica. E com isso a gente pode evitar, né, ligar um grande número, por exemplo, de baterias em série. Aqui a gente tem uma abordagem em estrela, né, onde a gente tem a topologia CHB em estrela, e a gente também tem uma topologia CHB ligada em triângulo. Tá? São as duas mais utilizadas aí. Bem, no final das contas, né, esse conversor CHB, ele é um conversor trifásico, constituído a partir de 3 blocos monofásicos, tá? Ele não apresenta um barramento de corrente contínua geral, então, na verdade, o barramento está distribuído ao longo dos submódulos, tá? E aí a gente vai distribuir as baterias ao longo dos conversores ali, né, dos submódulos ou células. E a gente pode usar uma abordagem de único estágio ou estágio duplo. Então, aqui a gente tem as duas abordagens. Na primeira abordagem, né, na abordagem de estágio único, a gente liga as baterias diretamente no barramento
submódulo. E no caso do conversor com duplo estágio, a gente tem o nosso submódulo e aí tem um conversor, né, CCCC, entre o barramento do submódulo e as baterias. Então a gente percebe que é um conversor que vai trabalhar com um número de dispositivos semicondutores muito grande, né? Então só faz sentido quando você vai trabalhar em média tensão mesmo, tá? E você necessita de uma eficiência bem alta. Existe também o conversor MMC, né, que é o Modular Multilevel Converter. Ele é da família do conversor em cascata, tá? Mas ele utiliza um conceito diferente, né, na qual ele conecta, né, 6 braços do conversor, né? E aí você consegue um conversor trifásico com um barramento CC. Então, diferentemente, né, das topologias CHB, a novidade aqui é que você tem um barramento de corrente contínua, tá, nesse conversor. Igualzinho você tinha no conversor 2 níveis, né? Se a gente pensar que esse bloco aqui, né, é como se fosse um transistor, né, grandão, a gente veria uma topologia de 2 níveis, tá? Ou bem parecido, né, tirando esses indutores aqui. Então a topologia aí nova, ela foi introduzida aí em torno de 2003 aí na literatura, né? E em 2005, 2006 já estava ganhando mercado, né? E grande parte do mercado de sistemas de transmissão de corrente contínua e até staticons, né, tem caminhado para essa topologia, tá? Ok. Ela pode utilizar submódulos com topologias diferentes, tá? Tem diversas topologias de submódulo que podem ser usadas, né? Mas as mais convencionais são os submódulos em meia ponte e os submódulos em ponte completa, tá? Ok. No caso, o MMC, ele é um conversor trifásico, que ele é constituído a partir de 6 blocos ali monofásicos agora. A novidade é que ele apresenta um barramento de corrente contínua. Então, a gente pode se dar ao luxo ou de fazer um sistema com as baterias centralizadas no barramento CC, ou as baterias distribuídas ao longo dos conversores. E também a gente pode ter uma abordagem de um estágio ou 2 estágios. Então, aqui a gente teria um sistema centralizado, a gente teria aqueles capacitores lá com nada conectado neles, né? O controle desse conversor teria que garantir o balanceamento da tensão desses capacitores e as baterias estariam ligadas no barramento de corrente contínua. A gente também pode ter uma abordagem distribuída, onde as baterias elas estarão, né, ligadas em cada submódulo. Nesse caso, nós teremos, né, ou um sistema de único estágio. Nesse caso, as baterias são ligadas direto, né, no nosso conversor, no nosso submódulo, ou a gente pode ter um sistema de duplo estágio de conversão, onde a gente tem um conversor CCCC. Tá? Então, essa seria a ideia. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.